Olá, estamos começando mais um Matsuda Podcast. Para você que acompanha o trabalho do Grupo Matsuda nas redes sociais, você sabe, né? Esta é uma iniciativa do Matsuda Digital, que é a entrega de conteúdos relevantes para o seu dia a dia em múltiplos formatos. E um dos formatos é o podcast. E nesta oportunidade a gente recebe mais uma vez o médico veterinário João Gabriel Carvalho, que é profissional do nosso departamento técnico de nutrição animal aqui da nossa matriz em Álvares Machado, São Paulo, para um super bate-papo a respeito da utilização dos proteinados de seca para as vacas de cria. Ô João, que bom ter você com a gente aqui mais uma vez, seja bem-vindo. Bom, oi Alessandro, olá pessoal que está nos escutando, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, a gente teve um webinário, né, sobre o tema, na verdade você falou sobre a utilização dos proteinados num contexto mais geral, englobando cria, recria e engorda, e hoje a gente vai fechar um pouquinho mais, a gente vai focar aqui na vaca de cria, que é realmente uma categoria que merece uma atenção toda especial, né, João? Perfeito, Alessandro. Então, a gente muitas vezes vê no campo a categoria de cria sempre na pior pastagem, não sendo bem mineralizada, principalmente agora, que a gente tem um aumento dos custos, né? O suplemento mineral subiu, adubo subiu, semente para pastagem subiu em geral, né? E o preço da venda do bezerro, o preço da venda do boi gordo não acompanhou esse aumento nos custos, né? Então, dentro de uma propriedade que faz ciclo completo, por exemplo, as vacas, elas nunca ficam na melhor pastagem, são sempre direcionadas para os animais de engorda, para o final da recria, né? E isso afeta toda a produção dessa propriedade. A gente tem que tratar a vaca muito bem, porque ela é o futuro da fazenda, né? Ela vai gerar os bezerros, tanto as fêmeas quanto os machos, que vão para engorda, as fêmeas que vão repor essas matrizes, né? Então a gente tem que cuidar bem dela, independente do custo de produção que a gente tem hoje em dia. Para a fazenda continuar rodando, para você vender bons animais, você depende da vaca. Agora, para a gente entender como um proteinado funciona, é sempre interessante compreender como o sistema digestivo do bovino funciona, né? Porque, na verdade, o proteinado ele foi desenvolvido com base nisso, né? No conhecimento que se tem a respeito desse sistema digestivo. Sim, o suplemento mineral ele começou apenas com minerais, e isso foi evoluindo conforme os anos foram passando, né? E hoje a gente já tem suplemento para cada fase, tanto de gestação, fase produtiva do animal e também para específico período do ano, como as águas, o período de transição e o período da seca que a gente está entrando agora, né? Então, como a gente evoluiu nessa suplementação? Foi estudando o animal. Então, como o rumen funciona, como os intestinos funcionam desse animal. E o rumen é a parte mais importante de um ruminante. Você entender como a microbiota vai agir em determinados ingredientes, em determinadas formulações, na mistura desses ingredientes, é fundamental para você ter um bom resultado. Que é isso que a Matsuda faz. A gente sempre baseia os nossos produtos e as indicações de acordo com aquela situação específica. Então, como a pastagem está, como as águas estão daquela localização, né? E como o rumen vai se comportar para fazer uma melhor digestibilidade do alimento, para você fazer esse animal consumir mais matéria seca, mais alimento e assim conseguir produzir melhor, né? Então, o ruminante, como o nome já diz, diferente da gente, eles possuem um rumen. Então, eles têm 3 pré-estômagos e um estômago verdadeiro, que é equivalente ao nosso. Então, ele tem o rumen, o retículo, o omaso, que são os 3 pré-estômagos, e o abomaso. Mas, basicamente, a fermentação e a microbiota ruminal, que vai digerir esse alimento, elas ficam dentro do rumen. Ali é uma câmara de fermentação. E entender como ele funciona, de acordo com cada situação, é fundamental. E é isso que a gente faz. A gente modula a dieta desses animais conforme a microbiota ruminal tem as situações no Brasil. Agora, quando chega essa fase do ano, há uma mudança que é perceptível, a gente consegue olhar para uma pastagem e falar, poxa, mudou a coloração, né? Então fica fácil até de longe você ver isso. Só que não é uma mudança só visual, né? O que está acontecendo com essa pastagem em termos nutricionais de modo geral? O visual é o reflexo do que aconteceu com as células da planta, né? Então, como a gente comentou muito no webinário ontem, o conteúdo celular daquela planta foi perdido.
né? Que é o que a gente gosta de falar que é o filé mignon da planta. É a proteína, são os açúcares que estão dentro da célula, que é a parte verde, né? Que quando a gente olha a planta, olha a folha, você vê aquela folha mais verde. Assim como quando a gente joga adubo, tá um verde muito mais intenso, é porque você tem muito mais conteúdo celular ali, né? E isso foi perdido. Então a proteína cai, pode chegar até metade, ou seja, você tinha braquiária, você tinha pânico nas águas com 10% de proteína, 9, 11, até mais. Isso pode baixar para 5, 6, 7, né? E qual que é o problema disso? Para o rumen funcionar, para a microbiota estar ativa dentro do rumen e continuar fazendo esse animal ganhar peso, você precisa de no mínimo 7% de proteína. Então, nesse período seco do ano que você tinha 10, 11, 12% de proteína, vai cair para 5, para 4,5, para 6. Okay. Então, não atinge o 7% mínimo que você necessita, né, para a microbiota continuar ativa, e o animal começa a perder peso, ele começa a gastar a própria proteína dele, oriunda do músculo, dos depósitos de gordura, para compensar essa falta dentro do rumen. No caso de 7%, o animal não está ganhando condição corporal, não está ganhando peso, só está mantendo aquilo que ele tem naquele momento. Isso, o 7% ele vai levar a 2% de ingestão de matéria seca, que é a quantidade que ele consegue comer. Então, 2% peso vivo. E isso é como você bem disse, o animal não está ganhando peso, ele não está reproduzindo, ele não está produzindo leite nem engordando, mas ele também não está perdendo peso, certo? Então, quando a gente aumenta de 7%, como nas águas, você consegue fazer o animal produzir, porque está sobrando proteína para mantença, assim ele vai produzir. Agora, quando você abaixa de 7%, aí esse animal começa a perder peso, que é o famoso boi sanfona. Ganha peso nas águas, perde peso na seca. Então, quando eu complemento essa proteína, aliado também a energia, né, que tem que estar numa proporção ideal, eu consigo fazer que o animal ele tenha um melhor aproveitamento do capim, mesmo capim seco, e aí eu posso até notar, se tratando das vacas, por exemplo, na melhoria de condição corporal. Com certeza. Então, o ideal é que você tenha forragem, né? Você tem que ter volumoso disponível, independente se ele está taludo, se ele tem uma condição mais seca, né? Ou tenha folhas em abundância. Independente disso, o importante é ter volumoso. Conforme você tem o seu material, a gente avalia e entra com mais proteína, entra com mais energia e faz o balanceamento da dieta, que aí você proporciona a microbiota ativa para degradar aquele alimento e o animal continuar ganhando peso. Então, a gente consegue fazer com que essas vacas ganhem peso, mantenham o score corporal, assim como os animais de engorda. Você consegue terminar esses animais mesmo em pastagens secas. É interessante esse ponto de vista, porque a gente está falando da utilização de proteinados, mas o foco continua sendo, nesse caso aqui, né, a produção a pasto. Então, é interessante o produtor ter realizado uma vedação de pastagem, ter feito uma programação, ou ter feito uma silagem, para quando chegar a estação seca do ano, ele associar esse volumoso que ele vedou, que ele guardou, com proteinado. Com certeza. Então, independente, se ele vai trabalhar, por exemplo, com feno, que Sim. pode ser considerado um capim seco, né, que é a proteína mais baixa, independente se é braquiária, se é um Tifton, se é um Coast Cross, o que tiver na região, né? Ou com uma pastagem que a gente chama de feno em pé. Você faz a vedação no período das águas, para quando ele chegar na seca, mesmo que seco, você entra com o gado lá para consumir. Você associando um proteinado, independente da velocidade que você quer terminar esses animais ou quer que essas vacas consumam e mantenham o score corporal, você vai decidir se vai entrar com um consumo mais alto, um consumo médio ou um consumo baixo de proteinado para o seu nível de produção. Quando a gente pensa no animal de engorda no período seco do ano e esse animal perde peso, em tese o produtor está perdendo estoque, né? Porque é o que ele tem para comercializar daqui a pouco com esse animal, quando esse animal for ser abatido, né? Então, quantos quilos ele conseguiu imprimir e colocar ali naquele animal. No caso da vaca de cria, por que é muito importante que ela não perca peso durante o período seco do ano? Que ela não perca essa condição corporal? Bom, então no caso das vacas nós temos duas situações, né? Porque ela tem um bezerro dentro dela, né? Que ela vai desenvolver esse bezerro e nutrir, e a outra é que ela tem que se preparar para a próxima estação de monta. Então, o ideal de uma vaca para uma propriedade que produz bezerros e vende bezerros e vive da venda de bezerros, ser rentável é produzir um bezerro o mais rápido possível por vaca, certo? Então, a gente tem uma gestação aí próxima dos 10 meses, alguns dias a menos do que 10 meses, né, que 300 dias, e
quanto mais rápido essa vaca, depois do parto, voltar a ciclar, mais rentável ela vai ser. Então, ela vai deixar mais bezerros durante a vida produtiva dela e ela consegue, com um custo mais baixo, deixar mais dinheiro, mais lucro para a propriedade, né? Então, pensando nesse período seco do ano, essa vaca, ao entrar em maio, junho, ela já está no final da gestação dela, querendo já parir esse bezerro, num ciclo normal, natural, ou para quem faz estação de monta. Então, os primeiros bezerros vão começar a cair, como a gente diz, agora, mês de maio, junho, né? E você precisa que ela volte a dar cio o mais rápido possível. Só que a gente sabe que dar cio e se reproduzir está totalmente relacionado com gordura. Então ela tem que ter depósito de gordura, ela tem que ter um bom score corporal para que ela se reproduza. Então quando essa vaca não ingere proteinado nesse período seco do ano, e ela vem de uma gestação que a gente diz que é como se fosse uma maratona, ela gasta muita energia, gasta muita proteína, e o alimento dela não proporciona o que ela está gastando, ela vai começar a emagrecer. Então, ela só vai voltar a ganhar peso quando voltar a chover. E ela vai ter que recuperar esse score corporal. Então, até ela recuperar, você já passou aí metade do verão, metade das águas. Então, a faixa ideal para a produção de bezerros você perdeu. E isso vai te dar um bezerro mais leve na desmama, vai gerar um bezerro pior em relação à qualidade desse animal. E seus índices vão lá para baixo. Índice de prenhez, inseminação cai. Quem usa touro vai acabar caindo também. Isso dá um gancho bem interessante para a gente falar do bezerro desejado de hoje em dia, que é o bezerro do cedo, né? Então, pelo que você estava falando, se eu mantenho um bom programa nutricional para minha vaca, de maneira que ela não perca peso, ela mantenha, ou até, se ela tiver a necessidade, até ganhe um pouquinho de condição corporal, eu já entro com essa vaca num bom estado no começo da estação de monta, aí é o que eu consigo chegar mais perto do bezerro desejado, que é o bezerro do cedo. Exatamente. E o que é o bezerro do cedo? São aqueles bezerros que são oriundos das vacas do início da estação de monta, mesmo que natural ou fixa dentro de uma IATF. E qual é a faixa ideal? Então, você pega o final da seca e o começo das águas. Você já consegue emprenhar essa vaca logo no início das águas. Por quê? Porque esse bezerro ele vai nascer no meados da seca, né? Então, índices de contaminação, índices de diarreia, de pneumonia muito baixos, né? Nessa época, por quê? Porque não tem umidade no ambiente, então você consegue uma fase inicial do bezerro melhor. E normalmente, como essa vaca ela passou todo o verão e todas as águas nutrindo bem esse animal, tendo capim de qualidade, proteína e energia ajustado, você desenvolve bem as células desse animal. Então você forma bem tanto musculatura, órgãos. Esse bezerro ele vai ser bem formado de acordo com a genética que ele vem trazendo consigo, então com a genética do pai e da mãe, né? Então o bezerro do cedo ele desmama mais pesado, você tem um valor de venda maior, você tem um bezerro visualmente mais saudável também, né? Diferentemente daqueles bezerros que vão ser oriundos de prenhez de janeiro, fevereiro, março. Tem algumas situações que a gente vê essas vacas emprenhando até maio, né, que ficaram para trás. Esses bezerros, se você comparar, e já tem diversos estudos comparando isso, esses bezerros podem ser desmamados até 30 quilos mais baixo do que os bezerros do cedo, né? Então o ideal é você concentrar a prenhez logo no início das águas. Então, para essas vacas emprenharem no início das águas ou ao final da seca, você precisa ter um bom score corporal por toda a fase de estiagem. E essa prenhez mais cedo, né, quando a gente tem uma vacada com bom estado corporal, também contribui para algo que é bem importante dentro de uma propriedade que lida com a produção de bezerros, que é o intervalo entre partos, né? A gente tem que pensar que ao longo da vida produtiva a gente quer o maior número de bezerros possível. E também, daqui a pouco a gente vai entrar no outro assunto aqui, não só isso, né? Um bezerro com um bom peso a nascer, com um bom desempenho ou índices zootécnicos ao longo da sua caminhada, né? Com certeza. Então o intervalo entre partes ele é fundamental. Porque você pensa, após o nascimento do bezerro, após a gestação, essa vaca ela vai ficar vazia. Então apesar dela estar amamentando esse animal, ela não está produzindo nenhum outro bezerro. Então isso é um custo para a propriedade que poderia ser evitado ou poderia ser diluído. Então se essa vaca pariu e ela demora aí mais de 3, 4, 5 meses para emprenhar, ela está gastando ali
um custo mensal e não está retornando nenhum dinheiro para a propriedade. O que é possível? Por exemplo, a vaca pariu hoje, digamos, hoje é o dia 0, digamos, o primeiro dia que ela pariu. Em quantos dias ela está apta a emprenhar de novo? Certo. Então, a gente tem uma média de estudos, né, que você tem que descansar o útero dela também para a próxima gestação, né? Então, por exemplo, esse útero ele passou 10 meses ali produzindo um animal, né? Você tem a questão de ovário, que essa diferença de hormônios que aconteceram ali, e você tem que deixar um descanso para esse útero, né? Que a gente lida aí, por exemplo, com 30, 40, 45 dias, você descansa o útero dessa vaca, que vai dar 1 mês e meio. A partir daí, ela já vai ter dado o cio, você já consegue emprenhar ela de volta. Mas tem casos que, naturalmente, se você pegar vacas altamente produtivas dentro de uma propriedade, vacas já de quinta a gestação, sexta, essa vaca com 20, 25 dias já volta a ciclar. Porque ela é muito eficiente em relação à reprodução. Então, tem animais que você consegue fazer isso. E com 25 dias ela já está ciclando, já está dando cio, você consegue emprenhar essa vaca. Mas, na média de um rebanho, a gente diz que você tem que ter um contrato de 100 dias. Até 100 dias, essa vaca ela se torna viável economicamente e eficiente em produzir bezerros. Se você conseguir, após o parto e 100 dias, esse intervalo até 100 dias após o parto, emprenhar essa vaca. Ou seja, você vai ter aí em torno de 3 a 4 cios para essa vaca emprenhar. Se ela começar a passar desses 100 dias, né, a partir de 3 meses, ela já vai começar a ter um custo mais alto e a margem desse bezerro na hora da venda vai ficar mais cara, né? Mas quanto antes ela emprenhar, melhor para a propriedade, mais rentável ela vai ser para a propriedade. Agora, pensando nas vacas de primeira cria, tem uma dificuldade maior delas retornarem ao cio e serem emprenhadas de novo. A reconcepção é mais complicada, né? Então, além da utilização de um proteinado, o que mais pode ser feito para auxiliar essa primípara a ela ciclar novamente e ser emprenhada novamente? Sim, então as primíparas, né, as vacas de primeira cria que tiveram a primeira cria ou estão para parir o primeiro bezerro, a gente tem que imaginar, hoje em dia a gente tenta emprenhar o mais rápido possível essas fêmeas, né? Então com 15 meses a gente já está inseminando para essas vacas emprenhar. Mas a gente tem que lembrar, com 15 meses esse animal ainda é jovem, ela ainda está em desenvolvimento. Então ela ainda tem crescimento ósseo, ela ainda tem crescimento muscular, ela ainda está desenvolvendo o útero, o úbere dela, ela ainda está crescendo. Então ela tem um gasto energético, proteico e mineral para isso. E emprenhando essa fêmea, você vai desviar um pouco desse gasto no crescimento para desenvolvimento de bezerro, né? Então a gente tem que pensar que a dieta para esse tipo de animal tem que ser ainda mais específica. A gente tem que pensar que para ela retornar ao cio é mais complicado, então a gente tem que tratar ela melhor, né? Mas vamos pensar que ela pariu o animal e você vem trabalhando com um suplemento e tratando bem desse animal, mas você quer que ela volte logo, né? E o estresse do bezerro ali, tentando tomar leite dela, ela nunca produziu leite na vida, o úbere dela não está desenvolvido como uma vaca adulta, né? Então o animal fica dando cabeçada, ele fica estressando essa vaca, que vai produzir hormônios como cortisol, que é contrário à reprodução. Então essa vaca, o bezerro fica ao lado dela, ela nunca cuidou de um animal, né? Ao lado dela 24 horas por dia, e isso estressa essa fêmea. Então a gente tem, além de tratar da vaca, a gente tem uma estratégia também para deixar o bezerro mais tempo longe da vaca, deixar ela pastejar mais tempo sozinha, que é o creep feed, né? Como o úbere dela não foi desenvolvido totalmente como uma vaca adulta, ela não consegue produzir leite suficiente também para esse bezerro, né? Por todos os meses até chegar à desmama, principalmente após o segundo mês, porque ele vai crescendo, a demanda vai aumentando e ela não consegue produzir leite suficiente para suprir a necessidade dele. Então o creep feed, além de suplementar o bezerro e fornecer os minerais, proteína e energia que ele necessita, que a primípara não consegue suprir, ele também vai dar mais tempo para essa fêmea pastejar, porque o bezerro vai ficar no coxo, ela vai ter menos estresse, porque ele não fica tentando dar tanta cabeçada nela para tirar o leite dela, para ingerir o leite dela, né? E com isso você consegue fazer com que ela melhore o score corporal dela
para a próxima estação de monta. Bom, agora eu queria que a gente falasse sobre algo que vocês do departamento técnico têm batido bastante, né? Têm falado bastante, não só em nossos programas, aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio, no Canal do Boi, no Agrocanal, nas palestras que vocês realizam por todo o Brasil, enfim, nos treinamentos técnicos, que é a questão da nutrição fetal. E aqui é interessante de ver como esses estudos com relação à nutrição evoluíram de tal forma que eles partiram lá no comecinho de identificar problemas ou distúrbios metabólicos nos animais e falar, poxa, o que está acontecendo? Por que essa vaca está comendo osso, né? No pasto? O que está ocorrendo com ela? Então você começa ali estudos para identificar e corrigir problemas ou distúrbios metabólicos, e agora a gente está falando, peraí, não, a nutrição ela serve para você melhorar a eficiência de fato, né? Produzir mais, deixar mais dinheiro na propriedade. Então é um salto gigantesco. E a gente fala agora sobre um termo que é a nutrição fetal, que você já não está pensando só no desempenho da vaca, você já está pensando no produto que ela está gestando ali e no desempenho que esse bezerro vai ter lá na frente, né? Sim, a nutrição ela sempre foi e ela sempre veio da observação. Então a gente observava os animais na natureza, você aprendia muita coisa, né? Não só animal, mas humano também. A gente aprendeu através da observação. E conforme os anos foram passando, nós fomos especificando essa nutrição, né? Então, a nutrição fetal já é um assunto que a gente fala há bastante tempo, né? E vem estudando cada vez mais, e a Matsuda tem uma linha específica para a nutrição fetal, exatamente porque nós temos estudos que comprovam determinados ingredientes vão trazer um benefício na época da gestação para essa vaca, né? Então, o que é a nutrição fetal? É você nutrir o bezerro que está dentro da vaca, certo? Então, durante o período de gestação, nós temos 3 fases, que é o primeiro terço de gestação, o segundo e o terceiro, que é o terço final. Como a gente comentou, naturalmente, essas vacas elas vão ciclar, ou você vai fazer a estação de monta no início das águas. Então, no primeiro terço e meados do segundo terço, dependendo da sua época de gestação, você vai ter nesse início capim de qualidade, né? Você vai ter proteína, energia, com bom suplemento mineral, você vai ter uma boa fase nesse início de gestação, que é ideal. Por quê? Nessa primeira fase, você tem ali o espermatozoide fecundou com o óvulo, certo? E formou uma célula. Essa célula vai virar 2 vira 4, 8, 16, 32 e vai embora, até começar a se diferenciar para virar tecido nervoso, tecido muscular, órgãos do sistema digestório, coração, como todo mundo sabe bem que é formado logo no início, né? E isso é muito importante porque, principalmente para a formação do sistema reprodutor e também para os machos que vão para a engorda. Porque se nesse primeiro período você não tem uma boa multiplicação de células, por exemplo, se você deveria ter 100 células, um exemplo, de musculatura em cada feixe muscular, se você tem um déficit nutricional nessa vaca, ela não consegue nutrir bem o bezerro. Então, ao invés de você ter 100 células, isso baixa para 95, baixa para 94, 93. Então, o que isso significa? Aquele animal vai ter menos células na sua musculatura, certo? Quando ele for vir a nascer. E isso é um erro que você não consegue compensar depois. As células elas multiplicam em quantidade no início da gestação, depois elas só crescem de tamanho, tá? Então, quando você vê aqueles animais no frigorífico que não rendem tanto peso de carcaça, você vê que ele tem a mesma genética, mas ele não pesa igual, é exatamente isso. Ele tem um número menor de células musculares, por exemplo, né? E isso acontece também com tecido adiposo, com gordura. Então, as células de gordura são formadas na gestação também. Se essa vaca não consegue suprir a necessidade do feto dentro dela, na multiplicação dessas células, não vai ser um animal que vai acabar bem. Ele não vai conseguir depositar gordura na hora do abate. Apesar de gordo, você trabalhar com ração, a gente vê isso no frigorífico. Animais de mesmos pais, as mães similares, né, com o mesmo tratamento em confinamento, muitas vezes tem acabamento de gordura diferente, né? Então isso acontece na gestação. E pior ainda, o sistema reprodutor. Então tem um trabalho, né, da USP que foi feito, demorou vários anos, porque foi estudando gerações, que
quando você pega uma fêmea que está gestando outra fêmea dentro dela e você tem um déficit proteico, por exemplo, na dieta, que ela não consegue suprir a demanda que esse feto tem dentro do útero, você afeta o sistema reprodutor dessa bezerra, né? E o que eles fizeram? Pegaram essa bezerra, criaram ela, recriaram, colocaram em reprodução e deixaram uma dieta normal para essa fêmea. Emprenharam ela, tiveram uma fêmea dela também, recriaram essa neta, né? E ela veio à puberdade, virou adulta e emprenharam ela também. O que eles avaliaram? Apesar de só a avó ter tido essa restrição alimentar, isso afetou a reprodução da filha e afetou a reprodução da neta também. Caramba! Ou seja, você não nutrir bem essa fêmea na gestação inicial, você vai afetar aí 3 gerações de vacas subférteis, né? Você investiu na genética de uma vaca mais eficiente, uma vaca com uma reprodução melhor, ou um touro mais fértil, mas se você não suprir bem a necessidade dela durante a gestação e suplementar de uma maneira correta, você vai afetar todo o futuro da sua propriedade e das suas matrizes. E não compensa correr esse risco, né? Porque teve um momento da história que essa informação não era conhecida, né? Sim. E teve também um momento da história em que a informação passou a ser conhecida, mas não tinha produto, não tinha formulações específicas. E como a gente sabe, aqui na Matsuda, por exemplo, a gente tem produtos para primíparas, né? Sim, formulações específicas, a gente tem produtos pensando na nutrição fetal, com certeza, proteinados para seca, para o período de transição, para o período das águas também. Sim. Então, hoje, basicamente, é só a iniciativa do produtor, né? É a conscientização, falar, poxa, eu vou investir nisso aqui porque eu não quero comprometer a minha produção. Claro, pois assim, quando a gente não utilizava isso porque não tinha conhecimento, ok, porque não Falta de conhecimento mesmo. Não tinha outra opção, né? Mas hoje a gente passa a informação, a gente tem um produto específico e a gente sabe que utilizar isso e esse tipo de suplemento específico, o retorno financeiro é maior ainda, né? Então, apesar, por exemplo, se você está ganhando da maneira que você está fazendo, que não é específica, ok, você está ganhando dinheiro, você não está no vermelho, mas você está deixando de ganhar se trabalhar de uma maneira diferente, né? Então a gente tem que ser o mais eficiente possível, principalmente hoje em dia que a margem está muito apertada, né? Então investir na propriedade, obviamente até certo ponto, ela traz um retorno financeiro, né? A gente tem que pesar esse investimento com o retorno financeiro. Mas a gente está aqui exatamente para o produtor ser mais produtivo, mais eficiente e ganhar mais dinheiro na sua propriedade. E para conhecer a linha completa de proteinados que são voltados para o período seco do ano, tanto para as suas vacas, seus touros, né, quanto também para os animais de recria ou engorda, você pode falar com o representante Matsuda, pode ainda acessar matsuda.com.br. Lembrando também que tem o webinário com o João Gabriel Carvalho, falando de maneira mais geral sobre a utilização dos proteinados. Este webinário também está disponível aqui no nosso canal no YouTube. João, obrigado pela participação aqui em mais esse Matsuda Podcast. Bom, eu que agradeço o convite, Alessandro, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente fica por aqui. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.